Boa noite a todos. Eu vou falar um pouquinho para vocês das insulinas na prática, que é o serviço que hoje eu faço lá na Associação dos Diabéticos há 8 anos. Todas essas informações foram tiradas da Sociedade Brasileira de Diabetes. Eu vou falar para vocês um pouco da parte teórica, que são os dispositivos, a conservação e os locais de aplicação e as técnicas, que são muito importantes, tá? E depois tem os casos clínicos para a gente discutir. Então, hoje, todo mundo sabe que, junto com a insulina, quando o paciente ele é insulinizado, a gente precisa apresentar para ele, além da insulina, os dispositivos que é oferecido junto, né? Aí, no caso, são as seringas, que são fixas e que hoje estão disponíveis no mercado. E também existem 2 graduações que hoje a gente trabalha, né, que existe na saúde, que são as seringas disponíveis de 1 ml e a de meio ml. Aqui está para vocês verem. Essa aqui é uma seringa de 1, essa aqui também é uma seringa de 1, mas com agulha de 8 e aqui com agulha de 12. Aqui é uma seringa de 30 ml. Ai, não estou enxergando direito. Aqui é de 1, aqui é de meio ml e aqui é de 30. Hoje, a gente trabalha mais com a seringa de 1 e com a de meio. Lá na associação, a gente trabalha mais com a de meio, por quê? Porque é mais fácil para o paciente ele puxar, aspirar a dosagem correta, tá? E sempre lembrando que aqui a seringa de 1, a graduação dela é diferente da de meio. Hoje, não se usa as seringas com agulha removível. Tá? Eu não sei se algum hospital ainda usa, tá? A gente teve recentemente no congresso da ANAD em São Paulo e é terminantemente proibido, tá? A seringa com agulha removível. Então, atualmente, não existe uma justificativa para usar as seringas com agulha removível, embora muitas instituições ainda utilizem. Elas se encontram disponíveis somente em 2 apresentações. Foi como eu falei para vocês. A de 1, que é graduada de 2 em 2, e a de meio. E as unidades retiradas nesse espaço, de 4 a 10 unidades, elas não são computadas. Por isso que hoje não justifica o uso. E também, quando o paciente é insulinizado, além das seringas, a gente também apresenta para ele as canetas, né? As canetas de insulina, que hoje existem no mercado, que ela proporciona uma aplicação assim mais confortável para o paciente, né? E menos dolorosa. Só que aí vai das condições, né, do paciente. As canetas, hoje existem as canetas recarregáveis, que são as canetas permanentes, que você troca o refil. E existem as canetas descartáveis, que após o uso você descarta. Aqui, ó, são as canetas descartáveis, né? Aí, perdão. Aqui, vocês usam, acabou, vocês desprezam, tá? São as canetas descartáveis. E dentro, essas canetas aqui são mais utilizadas para insulinas de análogo, tá? Que são as insulinas importadas. Aqui são as canetas recarregáveis,
depois eu vou mostrar para vocês, tá? Ela oferece uma maior comodidade para o paciente, tá? E a conservação das insulinas. Como a regra geral das insulinas na CRADA, existe frasco, refil. O refil é usado na caneta descartável, né? E deve ser armazenado de 2 a 8 graus. Enquanto as insulinas em uso podem ser conservadas em temperatura ambiente, ultrapassando os 30 graus. Abaixo de 2 graus, a insulina congela e perde seu efeito. Tá. O que é importante vocês saberem? As insulinas que estão em uso, ela não tem necessidade de ficar guardada na geladeira. Tá? Ela pode ficar armazenada na temperatura ambiente, tá? Só que o prazo dela de validade é de 28 a 30 dias, independente da data de validade que está no rótulo. Tá? Aí vocês vão me perguntar, mas quando eu vou buscar insulina no posto, não é entregue sem o isopor com gelo? Isso é por questão de conservação, tá? Conservação do transporte. Chegou, abriu a insulina, começou a usar, você pode deixar ela numa temperatura ambiente normal. Isso também com as insulinas de caneta. Já pensou você colocar a caneta na geladeira e toda vez que você for aplicar a insulina, você tem que abrir a geladeira para retirar a caneta? Tá? A insulina lacrada não pode ser conservada na porta da geladeira, tá? Porque é a maior variabilização da temperatura e excessiva mobilidade do frasco neste local. Então, a insulina, ela não pode ficar na porta da geladeira. Se você deixa ela na porta da geladeira, você abre e fecha a geladeira. Então, essa conservação é inviável. Aonde a insulina tem que ficar armazenada? Em condições adequadas de refrigeração, de 2 a 8 graus, sem congelar. Os frascos de insulina fechado, ele pode ser utilizado até a data de expiração que consta no rótulo do produto, aproximadamente de 2 a 3 anos. Isso a reserva. Frascos ou refis que não foram mantidos sob refrigeração adequada devem ser descartados de 28 dias a 30 dias, como eu falei para vocês, tá? Que ainda estejam fechados. As insulinas de frasco ou refil abertas, que estejam expostas a temperaturas, podem ser usadas de 28, devendo ser descartadas após esse período. Tá? Os locais de aplicação. Eu converso muito com os pacientes, explico, debato muito sobre os locais de aplicação de insulina, que hoje é muito importante fazer o rodízio da aplicação da insulina, tá? Para evitar complicações. O local de aplicação deve ser rigorosamente inspecionado antes da aplicação e estar livre de sinais de lipohipertrofia. Isso, quando o paciente chega para mim, muitos pacientes, é visível eles mostrarem esses sinais. Tá? As regiões recomendadas são braço, né, a face posterior, local de aplicação, 3 dedos abaixo da axila, 3 dedos acima do cotovelo. Você vai usar toda essa área, vai esgotar, depois você vai passar para o outro braço. Só lembrando, não é os 3 dedos, por exemplo, de alguém que vai fazer a aplicação da insulina, por exemplo, uma criança. Não, tem que pedir para a criança, colocar os 3 dedinhos dela, aí faz a marcação e você aplica a insulina naquele local. Braço, nádega também pode. Você faz a medição no quadrante e faz a aplicação. Coxa, você vai pedir 3 dedos abaixo da virilha, 3 dedos acima do joelho. Você pode usar toda a área também das coxas, uma coxa, depois a outra perna. E abdômen. O abdômen, você vai 3 dedos na lateral
do umbigo, tá? Distância de 3 dedos da cicatriz umbilical. O que se observa muito, que muitos pacientes hoje, principalmente lá com os pacientes que eu trabalho, eles são muito resistentes a fazer esse rodízio da aplicação da insulina. Então, a gente conversa, a gente debate, e também no braço, quando ele insiste em aplicar só no braço, também nas mulheres, por uma questão de estética. Fica aquela lipodistrofia bem visível, né? Então, como eu falei para vocês, os locais de aplicação, e também tem a velocidade de absorção da insulina, que varia do local da aplicação. Em ordem decrescente, primeiro o abdômen, depois o deltoide, depois a coxa, depois a nádega. Exercício físico, ele aumenta a temperatura ambiente, febre, banho quente, compressas quentes e massagem, aumenta a velocidade da absorção da insulina, aí causando uma hipoglicemia, como os doutores já falaram anteriormente sobre a hipoglicemia. Por outro lado, compressas frias, banho frio, desidratação, diminuem a velocidade de absorção e também pode causar uma hiper. O que é hiper? O aumento do açúcar, da glicose no sangue. Aqui uma figura ilustrativa dos locais. Aqui é uma lipohipertrofia visível. Alguém consegue identificar? É um abdômen, né? Ó. Ela vai ter que ficar um bom tempo sem aplicar insulina no abdômen. A técnica de aplicação da insulina. Também existe toda uma técnica, né? Quando o paciente é insulinizado, eu converso com o paciente em torno de 20 minutos até meia hora na orientação e no checklist que vocês têm aí, né, com ele. A insulina NPH, que depois eu vou mostrar para vocês, eu acho que vocês já conhecem a insulina NPH, e as pré-misturas precisam ser homogeneizadas, principalmente a insulina NPH. Se aplicada muito gelada, a insulina aumenta a sensação de dor, né? Por isso, a importância de deixar ela fora da geladeira, em temperatura ambiente normal. Então, quando vocês deixarem ela na geladeira, se acaso vocês não quiserem deixar ela na geladeira, ela fora da geladeira, que muitas pessoas chegam para mim e falam assim: ô enfermeira, mas fulano falou que a insulina tem que ficar na geladeira, então eu guardo na geladeira. Aí o que eu faço? Eu oriento ele a retirar 15 minutos antes de fazer a aplicação, tá? E recomenda-se, principalmente a insulina NPH, como eu falei para vocês, recomenda-se movimentar ela 20 vezes. Ou você faz esse movimento, ou você roda ela na mão 20 vezes. Nunca você faz isso aqui com a insulina NPH, tá? Os movimentos devem ser suaves, interpalmar, circular ou pêndulo, pois a agitação vigorosa provoca o aparecimento de bolhas de ar, as quais, se não removidas, causam erros, tá, de dosagem e a dificuldade na aplicação. Tem tudo isso. A técnica de aplicação de insulina deve ser, todo mundo aqui, depois eu vou demonstrar, injetar o ar no frasco, tá? Da insulina a ser aplicada e aspirar. Isto é, a dose prescrita da insulina. Então, você tem que ter toda uma técnica, principalmente quando você vai orientar o paciente, saber diferenciar a graduação da seringa e
para poder orientar. De preferência, quando você tem um frasco ali que você usa para orientação, peça para o paciente aspirar para você ver se ele está aspirando corretamente a dosagem. Injetar o ar evita a formação de vácuo dentro do frasco, o que dificultaria a aspiração da dose correta, como eu falei para vocês. Em caso de mistura de 2 tipos de insulina, impede que a insulina de dentro da seringa já aspirada seja transferida para o frasco da segunda insulina, como acontece com a mistura da NPH e a regular. A NPH e a regular, elas podem ser misturadas, mas a ordem de aspiração é primeiro a regular. Você puxa a regular, aí você faz a homogeneização da NPH e completa o restante com a dosagem da NPH prescrita. A técnica de aplicação continua. Após a injeção do ar no frasco de insulina, você retira a agulha do frasco sem aspirar a insulina. Aspirando-se, então, o ar na graduação, que corresponde à dose prescrita de insulina regular, como eu falei para vocês, que primeiro tem que ser aspirada regular. O ar é aspirado e é, então, injetado no frasco da insulina regular, ultra rápida. Vira-se o frasco e aspira-se a dose da R, ultra rápida prescrita, retirando-se a agulha do frasco. Depois disso, você aspira a quantidade da insulina NPH. A associação entre a insulina NPH e análogos ultra rápidos seguem as mesmas orientações. Se a dose aspirada na seringa for maior do que a soma das doses prescritas, a seringa com insulina deve ser descartada, tá? Então, se acontecer de vocês aspirarem, ou o paciente aspirar uma dose maior, você peça para ele desprezar e começar tudo novamente. Tais misturas só estão recomendados quando se utiliza seringas com agulhas fixas, como eu falei para vocês. Não deve ser feitas com seringas sem agulha fixa, devido ao espaço morto que fica resíduo de insulina no espaço morto. A técnica de aplicação continua, né? Hoje a gente tem as insulinas, a glargina, que é a insulina Lantus, a Detemir, que é a Levemir, a Degludeca, que é a Tresiba, não podem ser misturadas a nenhum outro tipo de insulina. Então, se o médico prescreve a insulina lenta, que é a glargina, com uma outra rápida, se for a regular, não pode ser misturado. A mistura da NPH e da R deve ser feita imediatamente ou armazenada em uso até 30 dias. Então, muitas vezes o paciente ele tem uma dificuldade de fazer a aspiração na seringa, você pode orientar ele a pedir para uma outra pessoa aspirar a dosagem correta, fazer uma marcação na seringa e armazenar. Aí, no horário, ele vai, pega e faz a aplicação. Já quando a mistura da NPH e a ultra rápida, quando realizada, deve ser usada imediatamente. Tá? Aqui, a NPH, ela pode ser misturada com uma outra insulina ultra rápida, que são as insulinas de análogo. Aqui a técnica de aplicação. Aqui são as agulhas. Essas agulhas aqui, a 4, a 5 e a 6, são mais indicados para caneta, tá? Caneta de aplicação de insulina. É indicada para todas as pessoas, tá?
A 8, que é o que a gente trabalha hoje, que é acoplada na seringa, é indicado para os adultos e também para as crianças, porque quando é seringa, a menor graduação que a gente tem de agulha é a 8. A aplicação de prega subcutânea, ela é dispensável, exceto para criança com menor de 6 anos, tá? Aí tem que fazer a prega. E para os adultos é indispensável. O ângulo da seringa de inserção, o ângulo de inserção da agulha sempre é 90 graus, tá? Aqui, ó. A de 8, 90 em adultos e 45 em crianças e adolescentes. Aqui, ó, a agulha de 12 não tem como usar, tá? A gente só trabalha com a agulha de 8. Continua a técnica de aplicação, né? Recomenda-se que os materiais pérfuro-cortantes e aqueles com sangue utilizados para aplicar a insulina e realizar os testes, eles sejam descartados em coletores específicos para que sejam incinerados. Hoje, muitos pacientes têm me relatado que a saúde aqui em Ourinhos está disponibilizando o Descarpac, né? Quando eles são insulinizados e que eles passam por mim, que eu oriento sobre a insulinização e o descarte, eu peço para que eles coloquem dentro de uma garrafa de Comfort todo o material contaminado, não jogue nada de material contaminado em lixo comum, encheu, lacra e leva a UBS mais próxima da sua casa, que lá eles vão dar o destino para o lixo contaminado. Tá? Nunca orientei ninguém, como várias pessoas já disseram que eu orientei o paciente a colocar material descartável em caixa de papelão. Além disso, com a reutilização, as agulhas podem ficar rombudas e tortuosas e causar traumas e infecção na pele, como também favorecer o aparecimento da lipohipertrofia. Quando o paciente entra em insulina, eu oriento ele a sempre usar a seringa e desprezar. Por quê? Ele tem direito, quando o paciente é insulinizado, ele tem direito ao kit, aos insumos, que são as seringas com a agulha acoplada, o aparelho de glicemia e as fitas, e as lancetas, mais a caneta lancetadora. Então, se é direito dele, aplicou, despreza. Se ele for tomar 3 vezes ao dia, ele vai usar 3 seringas. Nunca reutilizar, porque ela fica rombuda, tá? E aqui a gente vai discutir alguns casos clínicos, né? Lá na associação, no dia de atendimento, nós trabalhamos em equipe. Eu, o médico e a nutricionista. Então, a gente trabalha interligado, né? Isso são em todas as consultas. Então, a gente troca informação. Quando tem uma dúvida, a gente é sempre interligado. Aqui o primeiro caso clínico, feminino, sexo feminino, 14 anos, magra, DM1, desde os 7 anos, com a seguinte prescrição: insulina Detemir, 22 unidades antes do café e 18 unidades antes de dormir. Tá. Insulina Asparte, que é a insulina ultra rápida, né, que é um análogo, 10 unidades antes do café, 12 antes do almoço e 8 antes do jantar. Oriente a aplicação de insulina. Alguém se habilita? Tá. Vamos lá, orientar. Você vai pegar uma seringa de meio ml, cuja graduação é de
um em um. Você vai orientar ela a fazer a aspiração dessas 22 unidades. Você vai pegar outra seringa de meio e você vai ensinar ela a aspirar 10 unidades. Aqui vocês estão vendo que são 2 análogos. Eles têm que ser aplicados separadamente, não pode fazer a mistura, tá? Então ela vai tomar 22 unidades antes do café, com 10 unidades da regular antes do café. No almoço, somente 12 unidades da rápida. E no jantar, somente 8 da rápida. E às 22 horas, ao deitar, 18 unidades. Então, vejam, ela vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 aplicações por dia de insulina. Por isso, a importância do rodízio, porque os análogos, principalmente os análogos, é uma insulina que, se você não fizer o rodízio, ela causa uma hiperlipidemistrofia. Alguém tem alguma dúvida com relação a esse caso? Segundo caso clínico, uma paciente do sexo feminino, portadora de DM2, né? Hoje, paciente diabético, a gente não pode mais chegar nele e falar assim, você é diabético há quanto tempo? Você é paciente portador de diabetes há quanto tempo? Hoje está terminantemente proibido você chegar e falar para o paciente que ele é diabético. Obesa, com a seguinte prescrição para diabetes. Glifage, 2 gramas por dia. Então, isso aqui significa que ela vai tomar 2 comprimidos após o café e 2 comprimidos após o jantar. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Ele está com a prescrição aqui. Então, você tem que explicar para ele que ele não vai tomar 4 comprimidos de uma vez só. Tá? O vildagliptina, que é o Galvus, 1 vez por dia, sempre após o café também. E o glicazida, que o glicazida, diamicron, azucon é a mesma coisa. 120 miligramas por dia. Sempre tem que orientar ele a prestar muita atenção, porque se for de 30 miligramas, ele vai tomar 4. Se for de 60, ele vai tomar só 2. Ele vai tomar esse comprimido aqui em jejum, antes do café. Depois de meia hora, ele toma o seu café. Tá? E ela está com uma insulina 26 unidades antes de dormir, às 22 horas. A presença de intensa lipohipertrofia em abdômen. Oriente a aplicação da insulina. Qual que é a orientação aqui? Então, você vai apresentar a insulina para ela, você vai ensinar as técnicas de aplicação, de aspiração, e como ela já está com uma intensa lipohipertrofia em abdômen, você vai orientar ela a fazer a aplicação braço, coxa e nádega, para descansar o abdômen. Se ela fizer todos esse trajeto do rodízio, logo ela vai poder voltar a fazer a aplicação no abdômen. Tá? Ela tem que dar um descanso para o abdômen. Se ela insistir, vai fazer uma lipohipertrofia, que é o caso daquela figura anterior que vocês viram.
Aqui mais um caso clínico, o Dr. Felipe gosta de testar minha memória. A mesma paciente apresentou piora do controle glicêmico, demandando insulinização intensa, de acordo com a seguinte prescrição. Anteriormente, ela estava com a insulina só às 22 horas, o Glifage, o Glicazida e o Vildagliptina. O que aconteceu? Ela teve uma piora, foi aumentado a insulina NPH 30 unidades antes do café, 24 antes do almoço e 26 às 22 horas. E vocês perceberam que ele acrescentou a insulina regular. Então, 12 unidades da regular antes do café, 14 antes do almoço e 16 antes do jantar. Então, o que você vai orientar essa paciente aqui, no caso das insulinas? Como anteriormente ela só estava com a insulina às 22 horas e agora acrescentou nos outros horários e incluiu a rápida, então você vai orientar a aplicação de insulina. A primeira coisa, como se faz a mistura das insulinas. Então, de manhã, antes do café, ela vai puxar 12 unidades da regular com 30 da NPH. Antes do almoço. Antes do almoço, 14 da regular com 26, com 24 da NPH. Antes do jantar, 16 unidades da regular. E somente às 22 horas, 26 da NPH. Então, vocês repararam que ela pode fazer essa mistura no almoço, no café e no almoço. No jantar, é a regular somente antes do jantar, e às 22 horas, somente a NPH. Quando o paciente ele entra nesse esquema aqui, eu costumo separar para ele. Eu separo num papel e peço para ele colar na geladeira e seguir, que é a mesma prescrição do doutor, só que eu fiz a regra com a técnica da mistura. Era isso que eu queria falar para vocês.